número 27. Amém? Seu Givaldo? Seu Givaldo ou Aguinaldo? Vira aqui isso aqui para mim, por favor. Amém? Peço aos irmãos que se concentrem. Peguem seus bebezinhos, façam com que eles fiquem caladinhos, para a glória de Deus. Amém? Dezenas de pessoas veio até o meu privado, pediu que eu entendesse a ausência, porque teve um tiroteio. Logo quando eu cheguei aí, eu vi os tiros, mas eu sou muito medroso com esse negócio não, viu, igreja? E algumas pessoas eu entendo, algumas por preguiça mesmo. Outras já estavam aproveitando o ensejo para não vir. Eu conheço o povo. Estava aproveitando já o ensejo para não vir. Já, e aí, teve um tiroteio aqui. Queria que se fosse para alguma festa, você não esperava a bala parar de comer no centro para não... Ligava até para o Uber pegar na porta de casa. Mas o povo é isso. Isso é que é gente. E não se engane com gente. Eu não me engano com gente. Aos meus 52 anos e quase 53, daqui a 2 meses eu faço 53 anos, não me engano mais com gente. Não vou dizer ser humano não, falar gente mesmo, povo, não me engano. Não me engano. Povo tem povo bom, tem povo mau, tem povo traiçoeiro, povo invejoso, povo mentiroso, povo articulador, povo medroso, povo corajoso. Tem um povo que espera só tua queda para dar risada. O povo é terrível. Nem sempre o povo que está junto da gente são povos amigos. Se engana não. Mas como diz um ditado, eu já sou gato escaldado em água morna. E nós temos que viver isso, né, igreja? Aprender a viver como Jesus viveu, com os bons e com os maus, com os joios, com os trigos, com os cordeiros e com os bodes. Ele não fez acepção porque nós iremos fazer. Temos que conviver. Ele disse que deixa o joio crescer junto com o trigo, para que quando cresçam ambos, ele pegue o joio e queime. Amém? Quem acredita em milagres aqui nesta noite? Deixa Deus exercer o milagre na tua vida. Eu quero falar hoje sobre milagre. E o milagre na sua casa. O milagre para acontecer em nossa casa, nós temos que crer. E a primeira atitude de quem crer em milagre é crer em Cristo. Crer em Deus é uma coisa. Deus do universo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Yahvé, o Deus de si, o Deus Rafá, Adonai, Tezek Teknu. Senhor é a nossa justiça, também me fala a memória, a nossa bandeira. O Deus do milagre, o Deus soberano. Crer em Deus é uma coisa, crer em Cristo é uma coisa completamente diferente. Há alguns gnósticos e alguns pastores liberais que não creem na existência de Cristo, assim como outras religiões que diferem-se da nossa. Porque crer num homem que viveu como um homem, segundo as mesmas paixões e emoções do homem, entre aspas, claro, é muito difícil. E muitas pessoas não criam em Cristo e não alcançavam milagres. E assim é nos dias de hoje. Eu creio em Cristo. Eu creio que Ele é aquele que intervém entre eu e Deus. É Ele que opera um milagre em minhas vidas, ou na minha vida, perdão. Por quê? Ele mesmo disse, Aguinaldo, tudo, crendo, você pedir em meu nome, meu Pai vos dará. Então, para Deus operar algum milagre, Jesus tem que estar no meio. E se Jesus não estiver no meio, o milagre não acontece. E nós vamos ver isso à luz da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Capítulo de número 9, versículo 27, diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-nos dois. Aguinaldo,
muita gente aí fora, manda entrar 2 aí, ou 3. Amém? Manda ficar só um lá fora e fechar o portão. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa. Seja-vos feito segundo a vossa. E os olhos se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Amém? Primeiro milagre narrado por Mateus, ou São Mateus, está no capítulo de número 8. E nós vamos ver que antes de Jesus operar este milagre, nós podemos dizer assim, foi uma sequência de milagres. Ele curou ali a filha de Jairo, ou melhor dizendo, em primeira instância, curou a mulher do fluxo de sangue, porque em primeiro estágio estava a filha de Jairo, que o pai dela pediu para que o curasse. Quando ele estava a caminho, a Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue o tocou e logo estancou o sangue. E posteriormente ele curou a filha de Jairo, e ele desce daquele local e ele vai operar outros milagres. No capítulo 20 ele cura mais 2 cegos em Jericó. Este homem, qual o nosso saudoso Mateus está falando, esses 2 cegos, foram os primeiros a declararem a genealogia de Jesus Cristo, chamando ele Jesus, filho de Davi, não reconhecendo como filho de Maria ou de José, trazendo a genealogia do ressurreto Cristo Nazareno. Marcos capítulo 10, versículo 46, se não me falha a memória, ele vai falar ali de um outro que também conheceu Jesus, na sua genealogia, chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Ele também, quando vê Jesus, grita: Jesus, filho de Davi. Ou seja, é você saber com quem você está tratando. E o interessante é que ambos os cegos, tanto Bartimeu como esses 2 cegos, eles mesmo sem ver, eles conheceram que Jesus era o Filho de Deus, era o enviado por Deus. Diferente de muitos que viram milagre, viam Jesus operar milagres ocularmente e não creram de forma tal da qual esses 2 creram. Olha o que Jesus diz, capítulo de número 11 desse mesmo livro, pula só uma página, versículo 2, quando João interroga a Jesus, por intermédio dos seus discípulos, se Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 11. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outros? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vides. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, louvado seja Deus, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então diz a João que eu estou operando todos esses milagres, e ninguém fora de mim operaria tal milagre se não fosse o enviado por Deus. Mas daí até Cristo operar um milagre e a gente crer nele, há uma distância muito grande, porque a distância que ele está, 1000 anos-luz de nós hoje, fisicamente, hipoteticamente falando, no trono da graça, não vai diferir o milagre que ele fazia naquele tempo, como ele pode fazer no dia de hoje. O que vai trazer Jesus, a receita dos nossos milagres, é a nossa fé.
E se nós crermos, Jesus ele faz o milagre tanto quanto ele operava naquela época. Quem crê em milagre aqui mais uma vez? Então chama o milagre de Deus para dentro da tua casa nesta noite. Pastor, o que é que atrapalha o milagre de Deus? A forma operante que nós vivemos negativamente todos os tempos em nossas vidas, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não deu certo, não vai dar. Alguém chega no teu ouvido: rapaz, esquece isso, isso é impossível de acontecer. Aí você tem que ser audacioso e dizer: rapaz, o impossível meu pai faz. Quando eu conto aqui milagres que Deus fez na minha vida, eu acho que no ouvido de algumas pessoas soa como balela. Não estou nem aí, eu creio que Deus fez em minha vida, e eu tenho certeza do que Ele ainda fará, porque eu creio no Deus que opera milagre infinitamente mais. Então por que o milagre não está acontecendo na minha casa, pastor? Por que não está tendo uma conversão na minha casa? Por que não está tendo uma mudança de comportamento? Por que não está tendo, pastor, uma mudança de vida social, uma mudança de vida espiritual, uma mudança de vida familiar ou conjugal? Porque você está com a fé diminuída. Você não está crendo no Deus que você serve, irmão. Porque Jesus mesmo, Ele nos dá exemplos e detalhes que a nossa fé é que faz com que nós alcancemos os nossos milagres. Ele sim é o agente de milagre, mas nós temos que estar o tempo todo estimulando o agente de milagre, com oração, com jejum, com súplica e com acreditar dos nossos corações. Olha o que diz o versículo de número 27. É você clamar, é você entender. Olha que interessante. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Óbvio que eles estavam cegos, mas em momento algum eles gritaram: Jesus, eu sou cego, eu quero ser curado. Jesus, eu não vejo. E Jesus andando, provavelmente, hipoteticamente falando, suponhamos que Jesus não viu que eles eram cegos, mas viu que eles estavam clamando. Ou seja, não importa a sua necessidade, Ele é o Deus que pode operar todos os tipos de milagre. Então eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus continuou andando. E o interessante de tudo, que no versículo de número 28, Jesus entra em uma casa. A Bíblia não diz se era a casa de alguma pessoa que Jesus estava já determinado a visitar, se era a casa do próprio Jesus. A Bíblia não fala se Jesus estava na casa desses homens, se esses homens eram irmãos, se esses homens eram primos, se esses homens eram vizinhos. A Bíblia não diz que a casa onde Jesus entrou era uma casa de Jesus, era a casa de alguém que ele ia visitar, vou repetir de novo, ou a casa de Jesus. O que eu entendo aqui é que ele fez um milagre dentro de uma casa, e ele quer fazer milagre em tua casa nesta noite. Não saia daqui com tuas mãos vazias, pastor, mas eu não estou em minha casa, mas é representante dela. A Bíblia diz que onde põe a planta dos meus pés, o lugar é abençoado. E se eu estou dentro da minha casa, saio de um culto de milagres, eu tenho que trazer milagres para dentro da minha casa. Porque não importa onde você esteja, importa o Jesus que você serve, que Ele é onipresente, Ele está aqui nesta noite. Então ele diz assim no versículo número 28: você já está na casa, creia tão somente. Será que Ele pode operar o milagre? Olha que interessante esse diálogo de Jesus com aqueles 2 cegos. Era que a gente tinha que pegar como experiência, sabe, Rose? E viver esse momento, sabe, Daniela? Viver esse momento e dizer: rapaz, isso pode acontecer comigo. Isso não é parábola, foi verídico, aconteceu. Olha o que diz: e quando chegou à casa, por isso que eu disse, não diz de quem é a casa. Quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isto? Porque eles eram cegos, eles tão somente ouviam que Jesus operava milagres, mas eles não viam. Então Jesus disse: rapaz, vocês creem que eu posso fazer essas coisas? Agora, fazendo aqui uma maluquice, eles estavam, quem está cego, está na escuridão. Escuridão simboliza trevas. Os filhos das trevas são mais prudentes de que quem está na luz. Os homens não enxergavam, os homens não viam Jesus operar milagre, não sabia nem a forma física que ele era, só via
só conhecia Jesus por ouvir falar, mas naquele momento eles conheceram Jesus de com ele andar. Então ele diz assim, Jesus pergunta a ele: vocês credes que eu posso fazer isso? Disseram-lhe imediatamente: sim, Senhor. Olha que situação. Eles não disseram sim, acreditamos. Não, sim, Senhor. Por quê? Eles sabiam de quem eles estavam de frente. Sabe qual é o nosso mal? É que Jesus fica o tempo todo perto de nós e nós não damos crédito a Ele. Nem percebemos que Ele está perto. Nem identificamos Ele como um cego, ou dois cegos conseguiram identificar. Bartimeu de longe conseguiu identificar que Jesus é que passava por ali, só de ouvir. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Depende da sua fé. Aí você fica o tempo todo chorando, o tempo todo. Só se vê crente nessa geração assim: nada está bom, tudo está ruim. Não quer passar pelo teste, pelo processo do teste. Todo teste passa por um processo. Toda promessa passa por um processo do tempo. Ou seja, o teste, ele é um tempo determinado para que você vejamos que... Imagina quantos anos aqueles homens estavam cegos, mas não perderam as esperanças. Aí eu vejo o crente na igreja, está com 1 mês, 2 meses, um fogo retado, parecendo foguete, com 1 ano, 2 anos, e aí procura e faz aquilo, faz uma coisa, faz outra, quer abraçar até o sol se possível. Depois que começa a caminhar, não sei que diabo é, que começa a naufragar e começa a comer o vômito que vomitou lá atrás, começa a viver as mesmas vidas que viviam atrás. Aí eu te pergunto, será que o castigo que está preparado para essas pessoas, se possível morrerem nessa situação, vai ser um castigo brando? Ai daquele que põe a mão no arado e tira ela fora. Então Jesus perguntou a ele: sim, Senhor. Jesus imediatamente, no versículo de número 29, tocou então os olhos, louvado seja Deus deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Ô pastor, o que é que está acontecendo que eu não estou alcançando? Você está sem fé, meu amigo. O que é que está acontecendo, pastor? Você está desestimulado. Você está mais fora do que dentro. Está mais longe do que perto dele, espiritualmente falando. Como é que o milagre vai acontecer? Como é que Deus vai converter teu marido? Como é que Deus vai converter teu filho? Vai tirar ele das drogas? Como é que Deus vai converter tua esposa? Como é que Deus vai converter sua irmã, seus irmãos, seus primos? Se você não está dando espaço, porque Jesus não curou ele de imediato. Perguntou: vocês creem no que eu opero? Creio. Então seja segundo a vossa fé. Segundo aquilo que vocês creem em mim, eu posso fazer. Então Jesus foi tão somente e tocou nos olhos daquele homem. Jesus quer tocar em crente nesta noite aqui. Jesus quer tocar em coração de crente que já está pedrificado, em mente de crente que já está cauterizada por esse mundo, em alma de crente que já está apodrecida. Jesus quer tocar em vida de crente que já está amortecida, para trazer um revigoramento. Basta você usar um pouco da tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, se possível for. Então Jesus tocou aqueles homens. Logo começaram a chegar no versículo de número 30, nós vamos ver, ó. E os olhos se abriram e Jesus ameaçou-os. Olha o segredo, dizendo: olhai que ninguém saiba. Olha para cá, isso é importante demais. Tem milagres que não é para você estar abrindo uma boca falando com A, com B, com C que você alcançou aquele milagre, não. Ontem o varão queria contar um milagre aqui, nem foi adquirido ainda, queria contar. Eu disse: espera, irmão, pelo menos os 3 meses de experiência passar, segura a ondinha. Teve uma irmã que falou que contou aqui um milagre aqui, eu vi, foi verídico. Meu amigo, a vida virou de ponta cabeça depois que essa irmã contou um milagre aqui, que ela me relatou. Por quê? Nem todo mundo que está dentro da casa de papai, que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Quer dizer, não tem a unção, não tem aliança, não tem a vida com Cristo. Nem todo mundo se alegra com tua alegria, nem todo mundo se entristece com tua tristeza. Então a gente tem que estar percebido que isso não contem a ninguém. Segura um pouquinho esse milagre aí.
Contém dentro da casa de vocês. Não conta para ninguém agora, não, espera. Por quê? Vamos trazer para a vida física. Talvez Jesus quisesse descansar. Vamos falar dessa forma. Jesus não quisesse atender mais ninguém naquele momento. Talvez ele tivesse cansado da viagem, tinha curado a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, já tinha vindo de outra viagem, cansado daquelas embarcações, daquela viagem escaldante, um sol calcicante naquela época. Talvez ele quisesse descansar. Por quê? Olha o que acontece posteriormente quando eles contam um milagre, versículo 31. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Mas só que com esse homem mudo e endemoniado, a Bíblia vai dizer que veio inúmeras multidão. Era um alvoroço, igreja, naquela época, quando Jesus chegava em qualquer lugar. Não é diferente dos dias de hoje. Jesus hoje, para os cristãos, simboliza-se a igreja, porque é um lugar de choro, é um lugar de lamentação, é um lugar de busca, é um lugar onde a gente vem buscar a conquista. Mas quando a gente busca, quando a gente, melhor dizendo, alcança, muitas vezes saímos falando pelos cotovelos e nem voltamos mais a olhar para trás para aquele que nos curou. Olha o que diz a palavra. E, versículo 33, expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Olha para isso. O que Jesus não queria naquele momento é ter esse desgaste emocional, que já tinha um desgaste espiritual, porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem. A prova disso é que todas as vezes que ele fazia uma jornada dessa, ele dispersava os discípulos e ia para o monte se revestir, se encher outra vez. Então já não bastava o cansaço espiritual. Parafraseando aqui, ele queria descansar. Aí de repente eles vem um endemoniado, além de endemoniado, mudo. Ele faz o mudo falar, expulsa o demônio. Daqui a pouco vem uma grande multidão e começaram a exaltar ele. De repente os fariseus se levantam. Esse daí expulsa demônio pelos príncipes dos demônios. E imaginam ter trazido em Jesus naquele momento um desgaste emocional muito grande. Porque se nós pegarmos a vida de Jesus, o tempo todo era um combate. Ele tinha que se explicar, mesmo sem necessidade, sem motivo, ele tinha que se explicar. Os fariseus, os doutores da época se levantavam contra ele e contendavam contra ele. Ele tinha um desgaste muito grande. Então naquele momento ele operou grandes milagres e queria talvez um descanso, queria talvez um momento com Deus, algo que nós deveríamos fazer constantemente, buscar um momento com Deus, para que Deus renove as nossas forças. Eu não sei que milagre vocês estão buscando, talvez há 1 ano, há 2, 3, 10, talvez há meses. Não sei se o milagre é com você, se o milagre é com uma pessoa da sua família, se é algo que está amarrado, encalhado e ainda não sobressaiu. Bota a tua fé em ação. Para de falar com os amigos. Dá um tempo com os amigos terrenos, com os parentes. Fala tão somente com ele, para que ele possa fazer um milagre acontecer. Pastor, qual é a receita para que isso aconteça? Mas tu, versículo 6, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, o que vê o que está oculto, te recompensará. É simples. Agora, pastor, como é que eu vivo essa história? Tendo fé. Tendo fé, botando tua fé em ação. Não vá por cabeça de pessoas que o tempo todo vai te jogar para baixo e dizer que não vai dar certo, e dizer que você não vai conseguir, e dizer que você é um derrotado. Porque a igreja, na realidade, se nós olharmos secularmente, naquilo que nós vimos, naquilo que nós muitas vezes contemplamos na terra,
Fato é que nós vivemos de uma forma sem crer no que pode acontecer pela vontade de Deus acerca de milagres. Por quê? Vimos tantas coisas negativas, tantas coisas horrendas, tantas coisas que não vimos tanta relevância assim, e nós deixamos nossa fé diminuir por intermédio de outras pessoas. Aí Paulo escreve aos hebreus naquela época que estavam desfalecidos na fé, devido à perseguição, devido à hostilidade que eles viviam. Ele diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não esperam, a prova das coisas que se não veem. Você crê em Deus? Você crê que Ele pode mudar a sua vida? Então você tem que dar o primeiro passo. Pastor, mas a minha mãe... Eu vou dar outro de novo aqui, esse pessoal dá risada muito quando eu disse que meus falecidos pais fizeram parte dessa história. Meu pai mandou me operar, Júnior, porque olhando secularmente e tendo ele como a base da minha vida, porque foi a minha estrutura emocional e que foi que me formou homem, foi meu pai e a minha mãe, eu deveria dar ouvidos a eles de ponta a ponta. Vivi com eles toda a vida deles, 50 anos, 48 anos vivi com os meus pais quando estavam vivos. E quando apareceu essa enfermidade, meus pais foram o primeiro a dizer: rapaz, você tem que se operar. Meu irmão, que é pastor também, você tem que se operar. Mas eu disse: ou eu dou ouvido à carne, ou eu dou ouvido ao Espírito. E o Espírito falou mais forte. Uma enfermidade que já tinha durado 9 meses na minha vida. Tinha tomado tudo quanto era tipo de remédio, ela não saía. Quando eu rasguei toda a papelada que me foi proposta para que eu pudesse fazer todos os tipos de exame, para que eu pudesse me submeter à cirurgia, quando eu rasguei a lei, eu rasguei o decreto do diabo e disse: Deus pode. Foi igual a mulher do fluxo de sangue. Quando eu rasguei ali, no mesmo instante Deus desceu a cura. O milagre aconteceu. Por quê? Eram meus pais, pessoas de total confiança na minha vida, de mim para eles. Eu confiava em tudo que eles me falavam, mas nesse momento eu coloquei na balança e disse: não, meu Deus é maior, meu Deus é mais poderoso. Com todo o respeito, todo o carinho, amor que eu tinha pelos meus pais, naquele momento eu disse: não vou me operar. E não me operei até o dia de hoje. Isso já tem anos. Enfermidade que eu tinha no ânus, que tinha um caroço, sangrava, eu pensava que era hemorroida. 9 meses. Eu passei durante 9 meses sem comer feijão, arroz, farinha, gordura, azeite. 9 meses. Eu ia para o banheiro e tomava bezetacil aleatoriamente, porque a dor era insuportável quando eu terminava de fazer as minhas necessidades fisiológicas. E eu só fazia de banda, que eu não podia sentar no vaso normal, porque quando descia doía daqui, o local, o testículo, o ânus, isso aqui, doía muito. Era como se estivesse enfiando um ferro, sabe, de 1 polegada, de baixo para cima. Muita dor, muita dor. Para você tomar bezetacil de 1.600 aleatoriamente, você não mete só para tomar porque você não estava suportando a dor. Quem tomou bezetacil aqui sabe. E eu passei por N médicos, por N doutores. No dia que ele bateu o martelo e disse: você vai se operar, eu disse: não vou. Imagina que fé, porque a dor era muita, dona, muita. Era algo de o cara dizer: você vai se operar, eu me importar logo na posição, opera logo hoje. Mas eu disse: não, tem um Deus que é poderoso. Eu tenho um Deus que é majestoso, um Deus que cura, um Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. E quando eu rasguei o papel, igreja, no meu próximo ato, né, de defecar, nunca mais. Porque eu botei a minha fé em ação. Eu disse: se Deus é Deus, o milagre vai acontecer. Mas isso você tem que crer. Você tem que, desconcordar da lógica humana. Ah, pastor, mas é meu pai, ele é pastor. Meu irmão é pastor. Meus pais eram diáconos, diaconisas, e daí? Maior que ele, que eu, é aquele que está sentado no trono da graça, e eu confiei nele. Foi o que Jesus perguntou a esses homens. Foi o que Jesus perguntou a eles.
Olha a pergunta que Jesus fez a eles. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isso? Você crê que ele pode fazer isso aí? Que você está pensando agora, você crê? Se você crê, ele vai fazer. Então começa a dar lugar a ele, para que ele possa fazer aquilo que eu e ninguém aqui pode fazer. Fica de pé em nome de Jesus.